Dolabella e eu faço parte da equipe de gestão de projetos da JA Minas Gerais. Eu vim falar aqui um pouco sobre o programa Economia Pessoal. Primeira aula. Primeiras impressões criam impressões duradouras. Nesse primeiro encontro, serão trabalhados com os alunos os conceitos de boa postura no ambiente profissional, a importância das primeiras impressões e o impacto dessas ações relacionando com as competências de pensamento crítico, científico e criativo, autogestão, autoconhecimento, autocuidado e cultura digital. É importante ressaltar que, atualmente, os alunos estão cada vez mais antenados sobre tecnologia, mas devemos orientá-los sobre os riscos dessas redes sociais. Frise com os jovens sobre a importância de se resguardar nas redes sociais, afinal, essa já pode ser considerada um cartão de visita. Não se esqueça de levar um cartão de visita real e dê exemplos e vivências na sua vida onde as primeiras impressões fizeram total diferença. Lembre-se, neste dia você não deverá ser um professor, mas uma pessoa com várias experiências a serem passadas e que os alunos ainda não devem ter conhecimento. Segunda aula. Quais são meus pontos fortes? No segundo encontro, os alunos terão contato com conceitos como interesses e habilidades pessoais. Eles vão desenvolver um modelo de negócio pessoal, levantando, então, as competências de autogestão, autoconhecimento e autocuidado. Fique atento. Nessa aula, os alunos irão elaborar algo similar ao Business Canvas, uma ferramenta de gestão de negócios. Faça os alunos compreenderem que eles são o próprio negócio e que é importante fazer a gestão e planejamento corretos para que esse negócio dê certo, ou seja, a vida e a carreira deles. Caso julgue necessário, pesquise um pouco sobre o Business Model Canvas e observe as semelhanças com o modelo de negócio pessoal a ser desenvolvido pelos participantes. Muitos alunos podem ter dificuldades de executar a atividade quais são meus pontos fortes, não conseguindo relacionar as atividades que fazem rotineiramente com alguma habilidade, podendo inclusive ocorrer casos de desânimo e baixa estima. Anime-os e faça-os acreditar que têm mais habilidades do que pensam. Questione a esses alunos o que pensam e fazem para executar tais tarefas e pensem em exemplos de habilidades relacionadas a isso. Terceira aula, explorando carreiras. No terceiro encontro, serão trabalhados com os alunos as possibilidades de carreira de acordo com seus interesses e habilidades, desenvolvendo as competências de conhecimento e cultura digital e autogestão, as 1, 6 e 7 da BNCC. É importante ressaltar com os alunos que não há problema algum em trocar de carreira mais de uma vez e fazer várias escolhas ou estar em dúvida sobre qual carreira seguir. Se for o seu caso, dê seu relato sobre as dúvidas e dificuldades que enfrentou na sua carreira antes de chegar nos dias atuais. É sugerido pelo manual que a atividade Explorando Carreiras seja feita em trios. Porém, caso seja lecionado em uma sala com até 25 alunos, a atividade deverá ser feita com toda a sala em conjunto. Pelo menos assim a atividade pode ficar mais interessante. Quarta aula, as atividades, as chaves para o meu sucesso. Nesse quarto encontro, serão trabalhados com os alunos os conceitos de estabelecimento de metas, quais são as alternativas de qualificação existentes e a construção de mapa da vida, desenvolvendo as competências 1 e 7 da BNCC. É importante ressaltar com os alunos novamente a questão de autoestima e frise que eles são protagonistas das próprias vidas, que as metas são possíveis de ser atingidas também. Caso nunca tenha feito o mapa da vida antes, leve um e faça nessa aula. Tenho certeza que os alunos adorarão conhecer um pouco mais sobre o instrutor que tem tanto contato. Isso facilitará para quebrar o gelo e acelerar os alunos no desenvolvimento do próprio mapa da vida. Mostra que, além de um profissional de educação, você também fez planos, metas e que nem sempre as coisas ocorrem como esperado. E nem por isso é o fim do mundo, não é mesmo? O mapa da vida é uma das atividades talentos da vida, porém, essa é bem interessante de ser feita. Quinta aula, a um passo do emprego. No quinto encontro, os jovens terão contato com os conceitos de procura de empregos, processo seletivo, como escrever um currículo ideal e como não perder boas oportunidades, desenvolvendo a maioria das competências da BNCC, sendo elas as 1, 2, 4, 5, 6 e 8. Não se esqueça de frisar novamente a importância de utilizar a internet a nosso favor. Informe os alunos que hoje em dia é muito comum que durante os processos seletivos as empresas busquem os perfis nas redes sociais dos candidatos. Portanto, jamais poderão mentir em uma entrevista ou um currículo, por exemplo. A atividade Sheila Precisa Trabalhar é um dos talentos da vida. Caso julgue necessário, leia o texto com os alunos e faça pontuações.
Caso ache melhor, não deixe de refletir com os alunos as possibilidades que podemos perder ao longo das nossas vidas e que devemos estar sempre atentos para as oportunidades de melhoria. Sexta aula, um passo adentro. O sexto encontro é dividido em duas partes. No primeiro módulo do sexto encontro, os alunos terão contato com conceitos ainda relacionados à gestão de carreira e preparação para o mercado de trabalho, como entrevistas de emprego, envolvendo então as competências da BNCC de conhecimento, pensamento crítico, científico, criativo, comunicação e argumentação. Nessa aula, é importante lembrar novamente a questão da tecnologia nos processos de seleção, já que hoje em dia muitas entrevistas são feitas online. Informe os alunos que, apesar de ser virtual, o entrevistado deve se preocupar com muitas coisas, como onde vai fazer a entrevista, a qualidade da internet, luminosidade, entre outros aspectos. Uma sugestão para a aula é uma dinâmica de entrevista de empregos. Dessa forma, os instrutores podem simular uma entrevista de emprego na sala de aula. Caso tenha algum aluno que já tenha passado por uma entrevista de emprego antes, peça que ele compartilhe com a sala a sua experiência. Sexta aula, Orçamento Pessoal, parte 2. Chegamos ao segundo módulo da aula 6 do programa, onde ocorre a transição temática do mesmo. Agora iniciaremos com a parte de educação financeira da economia pessoal. No sexto encontro, parte 2, os alunos trabalharão conceitos de orçamento pessoal, refletindo sobre as competências de número 1, 2 e 5 da BNCC. Atenção, pois nesse encontro os participantes terão que fazer contas e talvez seja necessário o uso de calculadora. Não existe em liberar esse acesso, seja impressão numa calculadora ou liberando que os alunos utilizem os próprios celulares. O importante é que os alunos compreendam a importância de fazer um orçamento para atingir metas e identifique também exemplos de custos de oportunidade e o que é um orçamento equilibrado. Sétima aula, Orçamento Familiar. No sétimo encontro, serão trabalhados com os alunos os conceitos de orçamento familiar, custo dos tributos, custos fixos e a importância da poupança. Dessa forma, serão desenvolvidas as competências de conhecimento, pensamento crítico, científico, criativo. Então, nesse encontro, fique atento à atividade de orçamento familiar, pois será mais complexa do que a atividade anterior de orçamento pessoal, pois terá a inclusão de impostos, despesas fixas, entre outras. É sugerido que a sala seja dividida em grupos e que cada grupo tenha um orçamento hipotético X de acordo com o manual. Porém, caso seja da vontade da sala e para dar mais veracidade na atividade, pode ser utilizado então um orçamento médio próximo da realidade dos participantes, evitando, claro, de expor qualquer pessoa ou família ali. Para concluir o encontro, é levantada a atividade cartão do acaso. Nesse caso, dê exemplo da sua vida pessoal onde teve um gasto inesperado e a poupança foi, ou pelo menos teria sido, essencial naquela situação. Oitava aula, Gastando com Sabedoria. No oitavo encontro, os jovens terão contato com os conceitos de orçamento equilibrado, aplicando o consumo consciente, elaborando então as competências de cultura digital e autogestão da BNCC. Não se esqueça de assegurar o acesso à internet previamente, pois, caso os alunos não tenham acesso à internet, a atividade Comprando Sabiamente ficará prejudicada. Como precaução, se quiser, leve impresso então 3 cópias de propagandas diferentes de smartphones. Nessa atividade, é interessante trazer relatos de compras desnecessárias ou que então não valeram a pena e refletir com a turma o que poderia ter sido feito de diferente para evitar esse tipo de situação. Nona aula, Usando o Crédito com Sabedoria. No penúltimo encontro, os alunos terão conhecimento dos conceitos de crédito, envolvendo todos os tipos de crédito, os 3 Cs do crédito, avaliação e cálculo de um empréstimo. É importante ressaltar o uso de cartões virtuais tão acessíveis hoje em dia. Pergunte se eles conhecem o Nubank e o Banco Inter, 2 grandes exemplos de bancos virtuais, e discuta um pouco sobre essas fintechs. Como está cada vez mais fácil o acesso ao crédito, é importante que os jovens tenham ciência que esse uso deve ter controle, calculando então a fatura de um cartão de crédito dentro das atividades. Mas não se trata só de cartão de crédito, é mesmo? Por isso, a conclusão da aula deve ser feita com a atividade onde os alunos, em conjunto, discutem as condições de conceder o empréstimo. Nesse momento, façam uma roda e estimule a argumentação dos jovens. 10ª aula, Estabelecendo metas financeiras. Para fechar o programa, o 10º encontro traz os conceitos de poupança, investimento e metas financeiras, assuntos relacionados com as competências 1 e 2 da BNCC.
Nesse encontro, é importante ressaltar o que a mídia traz sobre os investimentos. Alerte os alunos sobre as falsas promessas presentes na internet e que, para investir, é preciso muito estudo e cautela. Caso julgue uma boa ideia, mantenha a sala em roda e faça a atividade 1 centavo ganho com toda a turma, sem dividi-la em grupos, de modo que vários alunos deem conselhos diferentes para cada situação, estimulando a argumentação. E aí, gostou do programa Economia Pessoal? A iniciativa da JA Minas Gerais tem como objetivo complementar o conteúdo escolar e oferecer aos nossos jovens mais uma oportunidade de aprendizado. E tudo isso será possível com o seu apoio e seu engajamento também. Desejamos a você uma ótima aplicação.